Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da Igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á, finalmente, serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer uma ordenança humana, recebe o sinal da besta, aceita o sinal de submissão ao poder que prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência, e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá o esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ver a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada, com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Os pecados de Babilônia serão revelados.
os terríveis resultados da imposição das regras da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a Igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta: são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a desatendida lei de Deus, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisões, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada saberiam dessas verdades. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos. A afeição será alienada. Filhos serão deserdados e expulsos do lar. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo: todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, há de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada
pela obediência à verdade, abandona a posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as pessoas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Nesse tempo de perseguição será provada a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. O Espírito Divino, atuando no seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu dever em deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízos sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por todos os cristãos, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há 2000 anos atrás, foi levantado contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11:50. Esse argumento parecerá conclusivo e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los.